certeza, Ele nos preparou com muito carinho uma lição do Evangelho de Jesus, que sempre vem nos acrescentar a mais, já no nosso conhecimento, porque todos nós nessa casa, nós já temos uma bagagem, um conhecimento, mas cada vez que nós entramos nesta casa, com certeza algo novo nós aprendemos. Então levamos nossos pensamentos a Jesus pela oportunidade que Ele nos oferece. Estar nesta casa, buscando sempre aprender um pouquinho mais. Que a sua lição de amor, Senhor Jesus, nos ilumina nossas mentes, nossos corações, nos envolva de bênção, de paz e de luz. Que a sua misericórdia, o seu amor, se faça presença no coração de cada um, hoje e sempre. Que assim seja. Agora nós passamos a palavra ao nosso irmão Carlinhos. Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Nós queremos dedicar essa nossa pequena conversa a duas irmãs que nos deixaram nessa semana, que retornaram à pátria espiritual, que é a dona Josefa, a mãe da doutora Lúcia, que estava sempre presente aqui, e uma outra irmã, que é a Linda que a gente visitava, né, há tantos anos. Ela estava numa cama, acredita aí, bem uns 30 anos ou mais, né? E agora ela retorna à pátria espiritual. A Josefa e a Linda. Que Jesus faça acolhida através de espíritos bondosos. Lembramos todos aqueles que fazem parte deste grupo, destas reuniões de todos os domingos, fazem parte do grupo Benedita Fernandes, que é a nossa mentora. E certamente a nossa mentora, com a sua equipe, né, sempre acolhe aqueles que estão ligados a esse trabalho, a esse grupo. Então, essas irmãs, muita paz, que Jesus as abençoe e ilumine a caminhada de cada um. Nesta manhã, nós nos propomos a falar de um assunto bem leve, bem suave, que é o reino dos céus. Nós que pertencemos à Igreja Romana, né, lá atrás, e a maioria, acho que, dos espíritas pertenceram a outras religiões, e nós aprendemos lá, quando se fala do reino dos céus, que é um lugar localizado. Não é isso? Se fala do céu, então lá no céu é o reino do céu. Não é isso? Ou se fala do reino dos céus, se fala de um outro lugar que é de castigo, coisa assim. Mas será que isto está certo? Será que essa é a verdade? Que existe um lugar que é o reino dos céus? Está certo ou está errado? Ninguém respondeu. Mas eu digo que está errado. Não existe um lugar localizado que possa se dizer ali ou acolá é o reino dos céus. Então todos nós almejamos ir para lá. Mas quem é que não quer?
Mas o reino do céu não é bem assim. Quando Jesus estava sendo julgado, Pilatos? eu trouxe uma cola aqui, ó. Pilatos. Eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia. Porque eu estudo a doutrina espírita, uma frase, uma palavrinha diz muito. Né? Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondendo Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus juízes, né, queriam fazer alguma coisa para que eu fosse solto. Os meus ministros, né? Mas olha a importância. Mas por agora, olha que responde Jesus: por agora o meu reino não é deste mundo. Se Jesus fala assim, porque naturalmente este mundo ainda vai ser o reino dos céus. É isso? Disse-lhe Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes que sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve as minhas palavras. Então a gente vê que agora parece que tomou outro rumo, né? Não existe um lugar localizado, mas sim que o reino dos céus, né, é uma conquista de cada um. Não é isso? Ele pode estar na minha frente, do meu lado direito, do meu lado esquerdo, atrás, sem dimensão. O reino dos céus está em nós. Nós trazemos dentro de nós uma pequena chama, que cabe a cada um desenvolver essa chama. Então nós podemos, hoje, agora, estar desfrutando do reino dos céus, né? Ou podemos estar passando por dificuldades no sentido espiritual, né? Sofrendo, reclamando, achando que tudo está errado, coisa parecida. É interessante que quando a gente estuda as parábolas de Jesus, então várias parábolas, Jesus começa fazendo uma comparação. Ele diz assim: o reino dos céus assemelha-se ou parece com determinada coisa. Então eu anotei aqui várias parábolas, né, que começam, que é a parábola do joio, do grão de mostarda, do tesouro escondido, da pérola, da rede, da dracma perdida, do fermento. Essas parábolas começam assim: o reino dos céus se assemelha. Né? Então a gente vê no capítulo 24, que também é aquele capítulo que todo mundo conhece, que é da candeia. Ninguém coloca, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Ninguém acende uma luz, né, e cobra essa luz, ou põe embaixo da cama, coisa parecida. A luz tem que estar no lugar de destaque, não é verdade?
Eu ainda, quando rapazinho, eu morava lá na rua Estados Unidos. Né? Você vê, a rua Estados Unidos é uma rua abaixo do posto de saúde ali da Kennedy. Né? E na época que nós mudamos para lá, não tinha energia. Praticamente era do centro da cidade. Naquela época não existia Copel. Era a empresa elétrica de Londrina. Então a energia era gerada ali por perto de Londrina. Né? Então lá em casa, a minha mãe tinha essas latas de guardar mantimento, né? Que era uma de cada tamanho, né? Tinha maior e ia reduzindo, né? Então, aquela lata maior, era quando acabava a energia, a minha mãe colocava em cima da mesa e colocava a vela, uma lamparina ali, quer dizer, tinha que elevar a luz para que clareasse, né, o ambiente que a gente estava. Não é isso? Até era muito comum, a energia acabava constantemente. Né? Cada chuva que dava já acabava. Até tinha um ditado assim, quando o cachorro faz xixi no poste, já acaba a energia. Né? Mas havia o recurso, né? A vela, a varita, coisa parecida. Né? Hoje, infelizmente, raramente acaba a energia. Mas os ensinamentos, né? Nós temos que sempre colocar numa posição de destaque. É isso? Nós não podemos chegar numa pessoa e dizer assim, não, você tem que se tornar espírita, porque é isso. Não. Nós podemos mostrar o que é a doutrina espírita, mas fica na vontade de cada um. Né? Porque a doutrina espírita ainda é não digo religião, mas é uma ciência ainda desconhecida para muitas pessoas. Porque a doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia que ela tem que ser estudada, tem que ser compreendida. Nesse mesmo capítulo, acho que é no 27, 8, Jesus fala aos discípulos, ide pregar em meu nome, de 2 em 2, né? Mas ele alerta os discípulos, não ide à cidade dos samaritanos, né? E nem falem com os gentios, mas procurem as ovelhas perdidas de Israel, que eram os judeus. Porque os judeus já estavam mais preparados, já seguiam as leis de Moisés, né? Já acreditavam num Deus único, né? E os discípulos estavam começando ali o trabalho, eles não tinham muita noção da responsabilidade que estava nas costas deles, né? Porque eles iam dar seguimento aos ensinamentos de Jesus. E Jesus manda que eles fossem falar, pregar para aqueles que já estavam mais ou menos aptos a entender. E Jesus diz assim, vá falar com eles e diga a eles que o reino dos céus está próximo. Olha que coisa. Quando na parábola diz assim, que nós devemos destacar a luz, por que Jesus agiu dessa maneira? Porque ele disse que não era para falar com os gentios e nem os samaritanos. É lógico, né? A luz tem que iluminar, o esclarecimento está presente, mas nem todos estão preparados espiritualmente para assimilar, para entender. Justamente por isso seria mais fácil os discípulos falarem com os judeus, né, porque eles já estavam mais ou menos preparados. E à medida que eles iam se convertendo, né, eles iam também convertendo outros. Né, porque hoje a doutrina de Jesus alcança todo mundo. É isso. Mas na época era necessário falar para aqueles que estavam mais ou menos preparados. Agora é importante, por que Jesus diz assim, diga a eles que o reino dos céus está próximo. Está próximo para quem? Justamente para eles.
porque eles iam assimilar a doutrina de Jesus, a boa nova, iam compreender a verdade, né? E iam fazer uma mudança radical na vida, na existência de cada um. Porque essa verdade, esse reino dos céus, são conquistas que nós vamos adquirindo ao longo do tempo, né? Ninguém consegue viver em harmonia, ser um verdadeiro cristão, sem todo um trabalho que tem que ser exercido no próprio espírito. Então, por isso que nós, espíritas, acreditamos nas vidas sucessivas, porque só através das vidas sucessivas é que nós vamos conquistando, né, elementos, sabedoria e assim por diante, né? E também nós vamos nos tornando melhores, nós vamos adquirindo qualidades, virtudes, né? E nas parábolas de Jesus, o que é interessante, que cada parábola nos oferece alguma coisa para que a gente vá aprendendo, né, tirando esse conteúdo e aplicando em nós mesmos. Não precisa aplicar nos outros, a gente aplica em nós mesmos, né? Por exemplo, a parábola do joio, né, é aquela parábola em que o dono lá de uma terra semeou uma boa semente, né? Mas veio o inimigo e jogou ali o joio, a praga, né? A erva daninha. Né? Quando germinou tanto a erva daninha quanto o trigo, né, os empregados procuraram o dono da terra assim: mas o senhor plantou uma semente ruim? Olha como está cheio de joio. Né? Aí ele falou: não, eu plantei uma semente boa, mas o inimigo que veio e lançou o joio. Aí os empregados disseram assim: seria melhor então a gente ir lá e arrancar o joio? Ele falou: não, deixa que os dois cresçam juntos. Quando estiver na época da colheita, né, aí sim separa o trigo e coloca no meu celeiro, e o joio vai ser queimado. Essa parábola nos ensina a sabedoria daquele homem, é isso, que agiu de uma maneira, mesmo tendo lá os seus inimigos. Então a nossa vida pode ser comparada a isso. Por mais que nós tentemos sempre fazer o bem, sempre tem alguém azucrinando a nossa vida. Isso é quando a gente se dispõe, né, a fazer o bem. E as pessoas falam assim: nossa, mas eu procuro sempre fazer as coisas direito e parece que sempre tem alguém para atrapalhar. Então, deixa cada um crescer, né? Vai chegar a época da ceifa, da colheita. Aqueles que agiram bem vão ter lá a recompensa. Os que não agiram vão ter a oportunidade de recomeçar. A parábola do grão de mostarda é aquela parábola que Jesus fala que a mostarda tem a menor semente que possa se imaginar. É tão minúscula. Mas depois que ela germina, cresce, se torna uma árvore. É isso. Muitas vezes, né, nós nos vemos como uma semente de mostarda. Tão pequeninos, tão incapazes, muitas vezes. Né? As pessoas às vezes falam assim: a pessoa lá de domingo, né, me convidou para mim fazer visita, ou coisa parecida. Mas eu
eu não tenho jeito, eu não sei nada, não sei o quê. Mas não é assim. Nós temos que nos espelhar na semente de mostarda. Ela é pequenininha, mas ela vai ficar um tempo lá para germinar. Assim que ela germinar, ela vai crescer e vai se tornar uma árvore. Essa parábola nos ensina, primeiramente, a paciência. Fica lá na terra, esperando germinar, depois começa a crescer. A nossa fé, né, é assim. Ninguém adquire a fé de uma hora para outra. É preciso todo um tempo, um trabalho, uma luta, buscar, aprender, para fortalecer. Porque a fé é uma coisa importante. Mas a fé não pode ser uma fé cega. A fé tem que ser baseada em alguma coisa. Então, quando alguém nos diz, eu tenho fé, mas você tem fé em quê? Em que você se baseia na sua fé? É isso? Então, tem que ser uma fé raciocinada, uma fé onde a gente deposita confiança. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu tenho fé, mas na primeira viravolta que dá na vida da gente, a pessoa já fala, não acredito mais em nada. É isso. Ou então, eu peço tanto e o pessoal lá do outro lado não me ajuda. Né? Quer dizer, a fé tem que ser perseverante, a pessoa tem que acreditar e tá bom, tá ruim, tem que continuar com a fé. A parábola da dracma perdida. Tinha uma senhora que estava lá na casa e achou uma moeda, uma dracma que era, acho que era centavos lá da época. Né? E quando ela achou aquela moeda, ela ficou tão feliz, que chamou as vizinhas e falou, olha aqui, eu achei a dracma que eu havia perdido. E uma felicidade imensa tomou posse daquela mulher porque ela encontrou uma dracma que tinha perdido. Isso. O que essa parábola nos ensina? Alegria, felicidade. É isso. Nós não podemos viver aí de cabeça baixa, achando que as coisas estão ruins, que o governo não ajuda, que o mercado subiu, que o reajuste do salário não está de acordo. Tá? Então nós vamos arrumar um monte de coisa. Está certo que tem muitas coisas que é verdade, né? Mas o brasileiro aprendeu uma coisa, né? É fazer um milagre da multiplicação. Não é verdade? Porque olha quanto tempo faz que as coisas estão subindo mais do que a gente ganha. E nós estamos aí comendo e bebendo, vestindo, né? Tá certo que de vez em quando a gente tem que cortar uma coisa. Mas nós estamos fazendo esse milagre da multiplicação. Não é verdade? Não sei onde que vai. Mas então essa parábola, né? Que nós não podemos, mesmo sabendo que nós vivemos num mundo de prova, de expiação, a gente não pode viver triste. Nós temos que raciocinar se nós estamos vivendo aqui, é porque esse é o lugar que é do nosso merecimento. Nós não temos o merecimento de viver num mundo mais elevado, nós temos que viver aqui. Porque aqui é o local onde Deus nos oferece as oportunidades para que a gente faça as conquistas que necessitamos. É a parábola do fermento. Essa parábola é interessante também, né? Então, disse que a dona de casa pegou lá uma medida de fermento e misturou em 3 partes de farinha, né? E deixou lá
a massa cresceu, ficou leve. As donas de casa sabem disso, né? Fazer pão. As mais novas, não sei se sabem, você sabe, né? Estou fazendo agora, acredita? Aprendendo. Então, quer dizer, quem olha o pão, não vê o fermento, entendeu? Não vê o fermento, né? Mas sabe que o fermento está ali, porque a massa levedou, não é verdade? Né? Nós, que nos consideramos espíritas, cristãos, né? Nós temos que mostrar, não é ficar se mostrando para todo mundo, mas a nossa ação de cada dia, né, tem que aparecer o fermento do cristianismo. Não é isso? Na nossa ação. O nosso comportamento, né, tem que mostrar que em nós existe esse fermento. Né, porque não adiantaria nada, né, eu vir aqui falar, tentar passar alguma coisa, mas lá fora eu agir completamente diferente do que eu estou falando aqui. Não teria sentido. Então, nós temos que ir aprendendo as coisas, mas ir colocando em prática. Colocar em prática. Nós temos que ir nos tornando a cada dia um pouco melhor. Fazer igual fazia Santo Agostinho, né? Anotava tudo que ele havia feito no dia, né? Isso à noite, pensando em tudo que tinha feito, e aquilo que ele achava que estava errado, no outro dia ele procurava corrigir. Né? Então, a gente não age bem assim, mas para a gente se corrigir, às vezes, do defeito que nós já reconhecemos, nós gastamos tempo. Mas desde que já reconhecemos os nossos defeitos, já é um caminho andado. A gente sabe que tem que mudar. Porque senão nós não vamos conquistar esse reino dos céus dentro de nós. Porque o reino dos céus tem que estar dentro de nós. Não é fora. Não é um lugar, mas é dentro de nós. Jesus nos dá a entender perfeitamente, né, que o reino tem que ser conquistado no nosso dia a dia. Então, quando nós almejamos a nossa reforma, a nossa melhora, né, nós estamos conquistando esse reino dos céus. Que é o reino, como diz aqui nas parábolas, de alegria, de sabedoria, de conquistas, de iluminação espiritual, de trabalho, da prática de qualidades, de virtudes, de fazer o bem. Porque muitas vezes a pessoa não se dispõe a fazer alguma coisa. Aqui na casa espírita, né, não tem chefe, não tem. Aqueles que estão na diretoria, estão aqui para administrar as coisas. Né? Mas não quer dizer que eles sabem tudo, fazem tudo. Eu lembro do seu Hugo, a gente começava a frequentar aqui, o seu Hugo já arrumava um serviço para a gente. Né? Ou orientar a fila, né? Ou vir aqui determinados dias, às vezes, para conversar com alguém, né? Ou então não tinha um trabalho assim, mas ligava para a gente, então você quer ir comigo aplicar um passe para uma pessoa que está doente? Né? Então, ou entra numa reunião de estudo, participa de uma reunião mediúnica. Né? Então, havia sempre e continua sempre esse convite, porque as pessoas têm que participar disso, porque a participação é que vai nos dando condição de ir aprendendo, de nos iluminando
e formando esse céu, não é isso? Esse reino do céu dentro de nós. Certa ocasião, os discípulos perguntavam a Jesus por que Jesus falava através de parábolas. E Jesus responde: falo por parábolas porque a vós outros foi dado conhecer o reino dos céus, e aos outros ainda não. É a mesma história lá, que quando ele manda eles irem pregar, quer dizer, os discípulos estavam já em condição de conhecer o reino dos céus. Porque as parábolas, a gente tem que entender o seguinte, que como que Jesus às vezes ia levar um ensinamento a uma pessoa, né? Você não tinha noção de nada. Então Jesus procurava formar na mente da pessoa alguma coisa que ele tinha conhecimento, né? E passava a mensagem fazendo essa comparação. Mas nós temos que buscar o sentido espiritual, né? Como a parábola do tesouro escondido, né? Então diz que a pessoa estava trabalhando lá no campo e encontrou um tesouro. Aí ele escondeu de novo, se dispôs de tudo que tinha para adquirir aquela terra, aquele local, entendeu? Se a gente for analisar em cima da palavra, em cima da parábola, né? Quem de nós que não gostaria de achar um tesouro? Né? Imagina, Ana, você está lá no seu jardim, cavando para plantar alguma coisa, lá de repente você encontra um monte de moeda de ouro lá, né? Que alguém enterrou, coisa assim. Então, quando Jesus fala isso, a gente fica, todo mundo fala, puxa, mas que maravilha, né? O homem encontrou um tesouro. Né? Mas Jesus fala que os bens, que as riquezas deste mundo, né, para o espírito não tem valor algum. Não adianta a gente encontrar um tesouro valioso, com pedras, moedas e tanta coisa, né? Nós podemos desfrutar o tempinho que nós vivemos aqui. Mas quando nós deixarmos este mundo, vai ficar aí. É isso. Mas essa parábola, né, esse tesouro que aquele homem encontrou, né, não é esse tesouro que nós imaginamos. Né? Nós, espíritas, desde a primeira vez que nós adentramos a esta casa e tivemos contato com o Evangelho, ou através de uma palestra, coisa assim, se vocês pensarem bem, o que nós encontramos? Encontramos um tesouro que estava oculto, porque a gente desconhecia, a gente não sabia. Mas no momento em que nós passamos a conhecer, não é um verdadeiro tesouro, mas é um tesouro que não vai escapar pelos vãos da nossa mão. Ele vai ficar em nós, ele vai permanecer eternamente, porque o conhecimento, a sabedoria, as qualidades que nós adquirimos vai pertencer a nós. É a mesma coisa. Quando a gente aprende a ler e escrever, ninguém nos tira isso. Você está passando, você vê um palavrão lá no muro, você percebeu, você já leu. Porque isso está em nós. Assim são as conquistas espirituais, que são verdadeiros tesouros, que aparentemente estavam ocultos, mas que nós acabamos descobrindo.
e vamos aplicar essas coisas em nós mesmos. E nós vamos nos sentir, né, num céu, num paraíso. Porque existe coisa melhor quando a gente se baseia na verdade. Quando nós falamos, não, eu estou seguindo aquilo que é verdadeiro. Não existe felicidade maior que isso. Porque os bens materiais não preenchem aquilo que muitas vezes nos falta dentro de nós, no nosso íntimo, no nosso espírito. Porque muitas vezes a gente tem pessoas riquíssimas, né, mas que se sentem como se tivesse um buraco dentro do peito, lhes falta alguma coisa, sempre está faltando alguma coisa. Eles acham que às vezes, quem sabe, ganhar um pouco, mas não é. Falta as riquezas do espírito, preencher aquilo que nós reencarnamos com esse propósito. Nós reencarnamos para adquirir aquilo que nos falta no espírito. Pessoas dizem assim, nós reencarnamos para sofrer, para passar mal, não é. As provas é o reflexo do nosso passado. Mas a existência é a bondade e a oportunidade que Deus nos oferece de recomeçar. A gente esquece o passado e quando nós temos que passar a prova, a gente tem que pensar, se eu estou passando por isso, deve haver alguma coisa, né, importante que eu tenho que passar por isso. Então eu vou procurar batalhar, vencer as dificuldades, né, e continuar a minha caminhada, continuar aprendendo constantemente, evoluindo, porque esse é o propósito de Deus. Nós estamos aqui porque, imaginem, se a gente desencarnar hoje, não estou desejando mal a ninguém, mas eu particularmente não teria merecimento de ir para o paraíso, mas esse paraíso que fala, né? E muito menos de ir para o inferno, não é verdade? Então ficaria no meio. Para ficar no meio é melhor ficar aqui, então, porque aqui é o purgatório. Aqui então a gente tem a oportunidade de aprender, né? Agora, se a gente imagina esse paraíso, esse céu, essa maravilha que se fala, né, nós temos que conquistá-lo, que é bem diferente, né? Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa ali morreu, né? A pessoa ela não fez mal para ninguém, acho que ela vai para o céu. Mas se a gente olhar, ela também nunca fez um bem, né? Então faltou alguma coisa, né? E as existências sucessivas são justamente para a gente aprender. Fazer o bem, só fazer o bem, né? Então, a gente está distante disso ainda, né? Quando Jesus fala, meu reino ainda não é deste mundo, ele quis dizer que naquele momento e nesse momento que nós estamos vivendo, ainda não. Mas se cada um de nós adquirirmos esse reino dentro de nós, toda a população deste mundo adquirir isso, aí vai passar a ser o reino de Deus, o reino dos céus na terra. A terra vai chegar a essa condição quando nós nos transformarmos. É isso? Não é a terra que vai mudar, somos nós espíritos. Nós somos eternos, né? Temos uma eternidade pela frente. É isso? Nós estamos descobrindo isso agora, que nós somos eternos. Dizia, a pessoa morre, vai para um lugar, vai para outro,
Mas quem é que tinha certeza que isso é verdade? E a ciência espírita nos dá detalhes de que isso é verdade, que nós somos eternos. Quantas pessoas que desencarnam e que vêm ao centro, através da mediunidade, dizer que eles continuam vivendo. E praticamente não mudou nada neles. Eles continuam sendo o que eram aqui, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, né? Porque a morte não transforma ninguém. O que transforma somos nós mesmos. É o dia a dia. Então, se não der para a gente fazer as conquistas que nós necessitamos nesta vida, aí vai funcionar aquilo que nós tanto sabemos, a bondade infinita de Deus, a bondade que vem muitas vezes por acréscimo dessa bondade, nos oferecendo oportunidades. Nós estamos no lugar certo, na família certa, na cidade certa, nada está errado. Só que nós, muitas vezes, nos achamos deslocados. É necessário botar o pé no chão e dizer assim, não, aqui é o meu lugar. É aqui que eu tenho que vencer as dificuldades. Porque se eu estou aqui, é porque Deus sabe que eu tenho condição. A cada um é dado o fardo que ele merece e que ele possa suportar. Não é isso? Muitas vezes, quando nós vemos um irmão nosso que parece que tem um fardo pesado demais, quem sabe Deus está nos oferecendo a oportunidade de ser um sirineu, colocar o nosso ombro lá também. É isso. Porque se a gente não for ajudar, aliviar, aquela criatura vai conseguir vencer. Mas nós podemos ser o alívio. Nós podemos funcionar como um acréscimo da bondade de Deus. Por isso que Jesus fala, fora da caridade não há salvação. Quando Jesus estava lá carregando aquela cruz enorme, sendo açoitado pelos soldados, não apareceu um sirineu, um homem que nem morava por ali, morava numa outra região, se sentiu penalizado, começou a lembrar da sua família, da sua mãe, do seu pai, e raciocinou. Nossa, como deve estar sofrendo a mãe. Na época Jesus já não tinha mais pai. Como deve estar sofrendo a mãe desse homem? Eu vou lá ajudá-lo. Ele já havia caído várias vezes. E colocou o seu ombro naquela cruz pesada e levantou. Imediatamente Jesus não precisou falar nada. Jesus só olhou para ele. Só olhou. Aquele olhar, aquele homem levou para a sua cidade, para a sua região, se tornou cristão, entendeu? Então veio o retorno imediato daquele gesto. Assim somos nós. Quando nós nos dispomos a oferecer o nosso ombro para o alívio de alguém, nós sentimos. As pessoas que estão habituadas a fazer a visita, está na hora de fazer a visita, né? A gente vai com aquela intenção de levar alguma coisa, um apoio, uma coisa assim. Mas muitas vezes, ou a todas as vezes, né, nós é que encontramos o alívio através do sofrimento das pessoas. Essa senhora que eu citei no começo aqui, a Linda, né,
ela estava numa cama há mais de 30 anos. E eu nunca fui visitar a Linda que ela me recebesse com lágrimas nos olhos. Pelo contrário, sempre sorridente. Sempre sorridente. Como que alguém que sofre tanto encontra meios, condições de sorrir? É aquilo que eu disse. Deus coloca o fardo de acordo com o que o espírito pode carregar. E ela venceu as dificuldades. É isso. Agora, é uma vida que começa lá no plano espiritual. Qual a razão desse sofrimento? Deve haver, não sei. Mas ninguém sofre ao acaso. Ela sofreu e naturalmente havia alguma coisa. Alguma coisa, se não é desta vida, há de ser de uma outra. É isso. E nós todos temos, né, lá em nós o nosso passado. Nós vivemos hoje em torno, em função do nosso passado. E vamos viver amanhã em torno, em função do nosso hoje. Então, se nós quisermos viver bem futuramente, em outras vidas, temos que planejar, agir hoje para que não tenhamos que sofrer as consequências lá em outra vida. Às vezes as pessoas dizem assim, até eu desencarnar, eu vou ficar no mundo espiritual um tempão, até eu reencarnar de novo, né, vai demorar, deixa para lá. Não, as coisas passam rápido. Pergunta para quem tem 80 anos se passou rápido. Ó, o estado de dentro. É isso. Mas o que nos enche de alegria, né? Ao meu caso, eu já tenho 80, né? Mas eu vou ser criança antes de vocês. Entendeu? Não sei se vai ser aqui, se vai ser no outro, mas eu sei que eu vou reencarnar. Né? Então você é menino ou menina, porque o espírito não tem sexo. Então, isso aí é uma alegria saber que eu sou eterno, que eu vou viver eternamente. Né? Eu vou procurar viver eternamente, mas viver bem. Conquistar o reino dos céus dentro de nós. Porque ele não está fora, ele não está distante, ele está muito próximo. Né? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, e que, como diz Jesus, podemos ouvir essa mensagem que diz assim: